Olá, pessoal. Continuaremos o nosso estudo do cálculo e vamos continuar onde a gente parou, no exercício 1.3. A gente parou, a gente fez até o 3, agora vai para o exercício 4. Vamos para o exercício 4. Que é uma demonstração de suponha R maior do que zero e mostre que módulo de x é maior do que R se somente se x é menor do que menos R ou x é maior do que R. Tem duas maneiras de fazer isso, né? Deixa eu colocar aqui, ó, demonstração. Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é usando a definição de módulo e verificando os casos. Assim como os exercícios, dá para fazer das duas maneiras. Tanto verificando os casos, quanto usando a definição de módulo. Vamos fazer usando a definição de módulo, que são os casos. Caso 1. Né? No primeiro caso, vamos supor o quê? Que x ele é maior ou igual do que zero. A gente só tem duas situações. Ou x é maior ou igual do que zero, ou x é, é menor do que zero, né? Então, se x é maior ou igual do que zero, se x for maior ou igual do que zero, então módulo de x é o próprio x, né? Então, o próprio x é igual a módulo de x. Só que o módulo de x é maior do que r. Então, a gente tem já o primeiro caso. X maior do que r, né? X maior do que r. E no segundo caso, como é simples, x é menor do que zero. Se x é menor do que zero, então menos x é igual a módulo de x. Só que módulo de x é maior do que r. Então isso implica o quê? Que menos x é maior que r. Que implica que x é menor que menos r, multiplicando por menos 1. X é menor que menos r. Logo, né, a gente tem que módulo de x maior que r implica, primeira implicação, implica x menor que menos r ou x maior que r, ok? Então vamos fazer a outra implicação, que a gente tem duas, né? É bem simples a outra, é a mesma ideia. E esse aqui foi a implicação da ida. Vamos fazer a implicação da volta. Mesma coisa, mesma ideia. O que a gente tem como hipótese? X menor que menos r ou x menor que r. Então, para x menor que menos r, isso implica o quê? Quem é x menor que menos r? A gente sabe que x ele é maior ou igual que o módulo, né? Então, isso implica o quê? Menos x, mesma coisa, maior que r. Por que eu multipliquei por menos 1? Porque eu quero envolver o r, né? Mas eu sei, vou colocar aqui em vermelho, que eu vou usar, eu sei que o módulo de x é maior, né, que menos x, ok? Maior que menos x. Maior ou igual se o x for zero, né? Maior ou igual se o x for zero. Então eu vou usar isso. Isso aqui a gente já viu, viu? Módulo é maior ou igual do que x e o módulo é maior ou igual do que menos x. Então vai ficar o quê? O módulo de x é maior ou igual que menos x, só que menos x é maior que r. Então isso implica que o módulo de x é maior do que r. Então vale, né? Módulo de x maior que r, a primeira implicação. Aí no segundo caso, já que é ou, né? Se é um x menor que menos r ou x maior que r. Então, x menor do que menos r a gente já fez. Agora, x maior que r. X maior que r. Esse aqui é simples, né? Por quê? Porque o módulo de x é maior ou igual que x, que por sua vez é maior que r. Então, isso implica o módulo de x maior que r. Então, a gente fez a ida e a volta, né? Por isso que vale se somente se aqui, ok? E voltando ainda no item 4, uma outra maneira de fazer, né, de verificar, eu acho que é bem mais visível, é o quê? É que na hipótese esse r é maior do que zero. Então eu posso elevar ao quadrado essa desigualdade. Então vamos lá, ó.
módulo de x é maior que r se somente se eu levo os dois lados ao quadrado. Módulo de x ao quadrado é maior que r quadrado. Se somente se a gente sabe que o módulo ao quadrado fica o próprio x, né? Maior que r ao quadrado. Se somente se eu passo r para o primeiro membro. X ao quadrado menos r ao quadrado maior que zero. Aí isso acontece se somente se usa o quadrado da diferença, x menos r, x mais r, tudo isso a gente já fez, viu? Maior que zero. Aí agora sim, a gente tem um produto que é maior do que zero. Então a gente faz o estudo sinal. Vai ficar o quê? X menos r maior que zero e x mais r maior que zero. E no segundo caso, x menos r menor que zero e x mais r menor que zero. A gente só tem duas situações para dar positivo. Ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Nesse primeiro caso, a gente vai ter o quê? X maior que r e x maior que menos r. Quem é que predomina? Ou seja, a interseção desses dois conjuntos é x maior que r ou x maior que menos r? X maior que r ou x maior que menos r? A gente sabe porque o r é positivo. E o r sendo positivo, se x é maior do que r, implica que x é maior que menos r. Porque o r sendo positivo, menos r é negativo, né? Uma coisa é maior, vamos pensar o r como sendo um número. Vamos supor que seja 2. Se x é maior do que 2, obrigatoriamente x é maior do que menos 2. Então, quem predomina aqui é o x maior que r, porque o r é positivo. Para o segundo caso, a gente vai ter x menor que r e x menor que menos r. A mesma história. Como o r é positivo, menos r é negativo. Então, se x é menor do que menos r, implica que x é menor do que r. Então, a interseção é x menor que menos r. Então, a solução vai ser o quê? Módulo de x, de forma que a gente faz a solução com os números, é menor que r, se somente se vale a primeira solução ou a segunda solução. Ou a primeira solução, vou até trocar a ordem para ficar igual a questão. Vale a segunda solução ou a primeira solução. Talvez assim seja mais claro, né? Então, mod x é menor que r se somente se x é menor que menos r ou x é maior do que r, certo? Essa é uma outra forma de fazer. Eu acho que é até melhor, não sei. Aí nós temos agora a questão 5, né? A questão 5 diz: elimine o módulo, né? Eliminar o módulo é o quê? É encontrar os intervalos de x para que essa expressão, né? Os resultados da expressão para cada intervalo de x, né? O caso mais simples é a definição de módulo que a gente conhece, né? Módulo de x, estou eliminando o módulo. Olha só, vai ser x se o x for maior ou igual do que zero e vai ser menos x se o x for negativo. Ó, eliminei o módulo. Eu disse que era x no intervalo e menos x em outro intervalo. É exatamente o que a gente vai fazer, só que para expressões diferentes só do x. Então, a forma de que a gente usa para eliminar um módulo é fazer o estudo sinal. X mais um, estudo sinal. E x, né? Não precisar fazer estudo de sinal de x, mas a gente faz. X, para não perder o costume. Porque o x ele é claro, estudo de sinal. Então, a gente coloca aqui 0, 1, 2, né? 0, 1, 2. Apesar disso tudo. Ó, vamos lá. A expressão x mais 1 ela é positiva. Eita, eu fiz errado, ó. É o contrário. Deixa eu refazer. Pronto, agora sim. A expressão x mais 1 será positiva quando x for maior do que menos 1, né? Maior do que menos 1. Eu não tinha colocado menos 1. Menos 1 tem que aparecer para a gente referenciar. Então, a expressão será negativa quando x for menor do que menos 1. E a expressão será zero exatamente aqui no menos 1. Para x, a gente sabe a direita do zero, quando x for positivo, x for negativo. A gente já fez isso
Um milhão de vezes. Pronto, então você faz o estudo sinal que a gente tem feito na questão 3, né? Nos últimos itens da questão 3. Então vai ficar o quê? Olha só. Primeiro, a gente pega a esquerda e vai até o menos um. Então, x, primeiro caso, x menor ou igual do que menos um. Para x menor ou igual que menos um, a expressão x mais um mais x vai ser igual a quem? É negativa as duas, então vai ficar menos x mais um menos x. Vai ficar menos x menos um menos x. Então vai ficar menos x menos 2x menos um. Então a primeira expressão já foi. Aí a segunda, menos um até zero, né? Em zero, a expressão de baixo muda de sinal, a expressão x muda de sinal. Então vai ficar x maior do que zero, maior do que menos um, no caso, menos um, e menor ou igual do que zero. Menor ou igual do que zero. Então a expressão x mais um em módulo mais módulo de x é igual, vai ser igual a quanto nesse intervalo? A expressão de cima, x mais um, ela é positiva, então ela permanece, x mais um. A expressão de baixo, módulo de x, ela é negativa, então ela fica menos x, que isso aqui resulta em 1. Né? Deixa eu só circular aqui. A primeira é essa, a segunda é essa. A terceira e última, a direita do zero. As duas são positivas, então a direita do zero é x maior do que zero. Eu posso até trocar, né? Botar o igual aqui e tirar esse igual daqui, ó. Pronto, para ficar melhor. A direita do zero, então vai ficar x mais um mais módulo de x. Isso aqui vai ser o quê? X mais um é positivo, então vai ficar x mais um. E x também é positivo, então fica x, né? Então fica 2x mais 1. Vou colocar logo aqui acima, ó. Vai ficar como? Solução. Na primeira expressão é x menor ou igual do que menos um, né? X menor ou igual que menos um. A gente obteve o quê? Menos 2x menos um. Isso acontece para... Precisa colocar o para. X menor ou igual que o menos um. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Aí, a segunda situação é x entre menos um e zero. X entre menos um e zero. Qual é a expressão que a gente obteve? Exatamente o 1. E a última, x, a expressão é x maior ou igual do que zero. Qual foi a expressão que a gente obteve na última? 2x mais 1. Então a gente eliminou o módulo e transformou numa expressão sentença, né? Só para ficar claro, para que isso serve? Para quando a gente tem uma função que envolve um módulo, pode ser um módulo de qualquer coisa, é uma outra função dentro, lá em funções, aí a gente não sabe, não consegue construir o gráfico de uma função dentro do módulo. Então a gente tem que tirar, eliminar esse módulo. Quando a gente elimina esse módulo, a gente tem vários pedaços de funções, pedaços entre aspas, né? A gente tem várias, que é chamada de função sentença. Então a gente faz os gráficos para cada intervalo. No intervalo x menor ou igual que menos um, a gente teria menos 2 menos um, que a gente vai ver que isso é um segmento de reta no gráfico. Aí para x entre menos um e zero, a gente tem a função igual a um, né, que é uma função constante. E para x maior ou igual que zero, a gente 2x mais um, que é outro segmento de reta. Né? Então a gente elimina o módulo para poder estudar a função modular, compostas com outras funções. Continuando, o item B, né, x menos 2 menos x mais um. Não tem jeito. O jeito de resolver isso aqui é fazendo o estudo sinal. Não tem jeito, não tem outro jeito, né? Não tem jeito fácil, simples, milagroso, né? O jeito é fazendo o estudo do sinal.
Né? O estudo do sinal para a expressão de cima, a gente tem que expressão? A gente tem x menos 2, então vai acontecer em volta do 2. Vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2. Ele será positivo quando x for à direita do 2. E ele será negativo quando x for à esquerda do 2. Então vamos fazer aqui rapidão. Então será positivo à direita do 2 e será negativo à esquerda do 2, né? E será zero exatamente no 2. E esse outro aqui, ó, será positivo, a expressão de baixo será positiva à direita do menos 1. E será negativo exatamente à esquerda do menos 1. E será zero exatamente no menos 1. Certo? Então, vamos lá, né? O primeiro caso é o caso em que os dois são negativos. No caso, a esquerda de menos 1. X menor ou igual do que menos 1. Para esse caso, eu vou ter que x menos 2 menos x mais 2, mais 1 no caso, mais 1. Aí você olha para a expressão, ambas são negativas. Se elas são negativas, entra o sinal de menos por definição de módulo. Aí olha só, tem um menos aqui da expressão e tem um menos que vai aparecer na expressão de módulo, menos x mais 1, né? Dois menos aqui, cuidado para não confundir e dar errado. Então vai ficar igual, a expressão de cima é igual, viu? Que é uma barra. Aí fica menos x mais 2. Esse menos da expressão com menos da definição de módulo dá positivo e fica mais x mais 1. Menos x mais x dá zero. E 2 mais 1, 3. Então a gente tem a expressão 3. Aí agora a gente pega o intervalo de menos 1 até 2, porque é exatamente onde a expressão de cima mudou de sinal. Então vai pegar de menos 1 até 2. Então a gente vai ter que a expressão de cima ela é negativa. Então x menos 2 menos x mais 1. A expressão de cima ela é negativa, então vai ficar um menos x menos 2. E a expressão de baixo ela é positiva já. Então vai ficar menos x mais 1. A expressão de aí o menos entra, né? Menos x, ele influencia nos dois termos. Menos x mais 2 e o menos entra também aqui, influencia nos dois. Menos 1. Menos x, menos 2x. 2 menos 1, 1. Então, a gente tem a segunda expressão. A terceira e última expressão, a gente vai ter o quê? A direita do 2, né? À direita do 2 eu tenho x maior ou igual do que 2. Para x maior ou igual do que 2, eu vou ter que a expressão x menos 2 é menos x mais 1. As duas são positivas, então fica x menos 2 menos x menos 1, né? O menos é da expressão. Então vai ficar x menos x, 0, menos 2 menos 1, menos 3. Então a gente tem a expressão 3, a expressão menos 2 mais 1 e menos 3, né? Primeiro, segundo e terceiro caso. Então, eliminar um módulo significa transformar nessa sentença aqui, ó. Você pode escrever com essa sentença ou não, né? Você pode escrever numa linha. Escrevendo na sentença, a gente tem o quê? A primeira expressão, que é 3. 3 aonde? 3 quando x for menor ou igual do que menos 1, né? Quando, para, ou só a vírgula mesmo. 3x menor ou igual que menos 1. Quando a gente trabalha com sentença, coloca só a vírgula. 2x mais 1, quando? Quando? Em que intervalo? Menos 1, menor ou igual? Não, né? Menor ou igual? Não. Menor. Menor que x, menor do que 2. E a última expressão, menos 3, vírgula, x maior ou igual que 2. Uma coisa que é importante é você saber escrever matemática, né? Escrever de forma correta. Não é só jogar lá e dizer eu fiz certo, não, né?
É visto como uma linguagem e é bom saber escrever. Quando se vê isso aqui, sabe que essa expressão é igual a cada situação dessa, né? 3 quando x é menor que menos um, menos 2 mais um quando x está entre menos um e 2, né? Abertos, e é igual a menos 3 quando x é maior ou igual do que 2, né? Olha, pode-se ver que nessa questão eu não escrevi nada, né? Porque a própria matemática ela passa a mensagem, só os códigos matemáticos. Aí nós temos agora o item C, né? O item C, a gente faz a mesma coisa, né? O que está dentro do módulo, a gente faz o estudo sinal, toda expressão que tiver dentro do módulo, né? Não tem erro, né? A gente está com expressões de polinômios, né? Chamado de polinômio, a gente vai ver isso em funções, que são as expressões que envolvem x, né? E o x, polinomial do primeiro grau, uma variável. Mas em situações em que há outras funções, a gente pode fazer a mesma coisa, que é fazer o estudo do sinal daquilo que aparece dentro do módulo, né? Dentro do módulo pode aparecer o quê? Pode aparecer uma função diferente de um x, de um y, né? Pode aparecer alguma coisa que não é só se baseia em x e y, mas pode aparecer outra função, né? Uma função trigonométrica, uma função, outra função que a gente vai ver. Aí 2x menos um é maior do que zero, né? Não sei se dá para ver, mas isso acontece quando o x é maior do que 1/2. Deixa eu fazer aqui, ó, 2x menos um vai ser maior do que zero, quer dizer que 2x é maior do que um, quer dizer que x é maior do que 1/2, certo? Então a expressão será positiva quando o x for maior do que 1/2. Ficou torto a escala, mas a gente dá para entender. Maior do que 1/2 é aqui, ó, 1/2, né? Então, à direita de 1/2, a expressão ela é positiva. À esquerda de 1/2, com a mesma conta, a gente vê que ela é negativa. E 1/2 é zero. E a expressão de baixo ela será positiva, à direita do 2, e à esquerda do 2 é negativa. E exatamente no 2 a gente tem a expressão é zero. Então, a gente divide novamente nos casos, né? Primeiro caso, é exatamente o ponto onde troca de sinal. É em 1/2. 1/2 a expressão de cima fica positiva. Então a gente vai pegar x menor ou igual do que 1/2. 1/2. Para x menor ou igual que 1/2, teremos a expressão 2x menos 1 mais x menos 2. Isso aqui é igual a quê? A expressão de cima ela é negativa, então entra o menos aqui, ó. 2x menos 1. E a expressão de baixo também é negativa, então fica menos x menos 2. A expressão de cima negativa fica menos 2x mais 1. E a de baixo, menos x mais 2. Então, isso fica igual menos 2x menos x, menos 3x. 1 mais 2, 3. Aí agora o segundo caso, né? A gente vai de 0 até, de 0 não, de 1/2 até 2, porque é exatamente onde a segunda expressão muda de sinal. Então vai ficar 1/2 menor que x menor que 2. Nessa situação a gente tem 2x menos 1, x menos 2. Essa expressão vai ser o quê? A primeira de cima, ela é positiva, então vai ficar ela mesma, 2x menos 1. Não precisa nem de parênteses. E a segunda é negativa, então fica menos x menos 2. Aí a primeira expressão que ela é, vou colocar aqui, que ela é 2x, deixa eu só fazer o sinal, 2x menos 1, vou repetir. Aí fica menos x, jogo de sinal, 2. Aí 2x menos x dá x. Menos 1 mais 2 dá 1. Agora, a terceira e última expressão, x maior ou igual do que 2. Para x maior ou igual que 2, eu vou ter a expressão. As duas expressões elas são positivas, né? Então,
É ela mesma, 2x menos 1 mais x menos 2. 2x com x, 3x menos 1 menos 2, menos 3. Então, vamos colocar aqui, né, aqui mesmo, coloca já a solução da expressão. A expressão ela vai ser menos 3x mais 3, quando? Quando x for menor ou igual que 1 meio. A expressão ela será x mais 1, quando? Quando x for entre 1 meio e 2. E a expressão será 3x menos 3, quando x for maior ou igual do que 2. Perceba que a união desses intervalos em que a expressão está definida, quando você junta, essa união dá exatamente a reta real. Por quê? Porque ele pede a expressão para que x seja real, né? Então, quando a gente juntar todos esses x exatamente, é uma análise exatamente na reta completa, na reta real. Pronto, a gente tem agora o item D, né? O item D a gente tem agora três módulos. A gente faz do mesmo jeito, a gente estuda o x menos 1 e estuda o x menos 2. Vamos lá, como a gente sabe, x será positivo à direita, né? A gente coloca positivo à direita do zero. A expressão é o próprio x. A expressão x menos 1 será positiva quando x for maior do que 1. A expressão será negativa quando x for menor do que 1. Será zero exatamente no 1. Mesmo jeito para o 2. A expressão será positiva à direita do 2, será negativa à esquerda do 2 e será zero exatamente no 2, né? Estou explicando rápido porque a gente já fez isso detalhado. Já foi detalhadamente isso aqui em aulas passadas, né? Então, aí a gente divide nos casos, né? Qual é o primeiro caso? É exatamente onde uma das expressões muda de sinal, menor do que zero, né? X menor ou igual do que zero. Para x menor ou igual do que zero, eu vou ter o quê? Que x, mod x mais mod x menos 1 mais mod x menos 2 vai ser igual a quem? A primeira, ela é negativa, na verdade são todas negativas, né? Menos. A segunda negativa, x menos 1. E a terceira negativa, x menos 2. Aí fica o quê? Menos x, menos x mais 1, menos x mais 2. Aí essa primeira expressão aqui, menos x, menos x, menos x, 3 vezes, menos 3x. Aí 1 mais 2, 3. Ok? Então, a segunda expressão agora vai ser exatamente onde uma das expressões muda de sinal, exatamente no 1. Então, eu vou ter um intervalo de 0 até 1. Né? De 0 até 1. De 0 até 1, a primeira expressão eu vou colocar direto. Ó. A primeira expressão, daqui de cima eu coloco direto. A primeira expressão é positiva, então fica x. A segunda expressão é negativa, fica menos x menos 1. E a terceira expressão é negativa também, então fica menos x menos 2. Aí vai ficar x menos x mais 1 menos x mais 2. X menos x aqui no começo dá zero. Aí fica menos x, que resulta menos x. E 1 mais 2, 3. Aí a outra expressão é entre 1 e 2. É onde a terceira expressão muda de sinal. Entre 1 e 2, a gente vai incluir esse 1, porque ele tem que aparecer em algum momento. E a chance que ele tem de aparecer é agora. Então, vai ficar entre 1 e 2, aberto no 2. Vamos lá, eu vou fazer direto também. Ó. Primeira expressão molde x é positiva, que é a de cima. Então, fica o x. A segunda expressão, entre 1 e 2, x menos 2, é positiva também. Então, fica mais x menos 1.
né? A segunda expressão. E a terceira expressão é negativa, então fica menos x menos 2. Aí x mais x, 2x. Aí menos um, repete, menos x e mais 2. Aí 2x menos x dá x, menos um mais 2 dá 1. E a terceira e última expressão, vai ser a direita do 2, x maior ou igual do que 2. Aí são todos positivos, então fica todos, tira o módulo e só repete as expressões sem alterar o sinal. Então vai ficar x mais x mais x, 3 vezes, 3x, e menos um menos 2 menos 3. Então a gente vai ter essas três expressões, essa, essa e essa. Colocar ela tudo numa sentença aqui, ó, ficar bem legal. Ficar assim, ó, x e módulo mais mod x menos um mais mod x menos 2 é igual a quem? Uma grande sentença. Menos 3x mais 3 em qual intervalo? X menor ou igual do que zero. Aí vai ser menos x mais 3 em qual intervalo? Entre zero e 1. Aí vai ser x mais 1 em qual intervalo? X mais 1. Quando tiver entre 1 e 2. E vai ser x não, 3x menos 3 em qual intervalo? X maior ou igual do que 2. Ok? Então, essa é a nossa solução. Só lembrando que esses intervalos eles podem ser trocados, esse fechado e aberto, né? Poderia ser fechado nesse um aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho. Ser fechado aqui e aqui aberto, né? Poderia ser o contrário. Aí poderia ser aberto aqui e fechado aqui, né? Poderia ser o contrário. O que não pode é ser fechado nos dois, né? Fechado aqui e fechado aqui. Aí não pode. Por quê? Porque eu estou dizendo que é x mais um para x fechado no 2. Eu estou dizendo que é 3x menos 3 para x fechado no 2. Aí a pergunta ficaria: o x igual a 2. Qual é a expressão? Seria essa ou essa, né? Então não pode o 2 aparecer nos dois. Ou aparece em um, aparece em outro. Esses pontos, fechado ou aberto, são exatamente pontos em que zera alguma expressão, né? Pode acontecer, né? Que é o caso, só para ficar claro. Pode acontecer de o x tanto valer no 2 quanto no 2 de baixo. Olha só, se x for igual a 2, x igual a 2 nessa primeira expressão fica 2 mais um 3. Aí x igual a 2 na expressão de baixo fica 2 vezes 3 6, 6 menos 3 3. Beleza, aconteceu. Mas eu acho mais conveniente você fazer essa restrição porque quando se tratar de funções, o objetivo é estudar isso para poder estudar funções. Quando se trata de funções, você não pode ter dois valores levando uma mesma imagem, né? Funções não pode acontecer uma coisa dessa, por definição de função. Então, é bom já ir treinando, sabendo que esse intervalo aqui deve ser disjunto, né? Nesse caso aqui, do 2 entrando no segundo, no penúltimo intervalo e no último, que é o caso, um caso de solução, ele não é disjunto, né? Ou seja, isso aqui não seria uma função se tratasse de funções. Mas como se trata de intervalo, pode, pode considerar, né, o menor ou igual em ambos, ou pode também considerar apenas em um, que é o caso. Que é o caso em que eu coloquei, né? Menor fechado. Tá certo? Então, na próxima aula a gente continua nos exercícios. Até lá.